a holding rural como uma estratégia para a economia tributária. Por quê? Porque se não for feita uma estratégia legítima, existem as estratégias ilegítimas para redução do imposto de renda. Uma delas, omissão de notas fiscais de venda. O produtor vendeu lá 1 milhão, aí no final, na hora de levar para o contador, ele leva só 8,5 milhões para tentar reduzir a receita daquilo que ele vendeu. Só que ele está esquecendo das notas fiscais eletrônicas. Ele está esquecendo que a Receita Federal conversa com a Secretaria da Fazenda todos os anos, de forma contínua. Então, é uma estratégia de sonegação fiscal que não vai dar certo. A Operação Declara Grãos veio para pegar esse tipo de estratégia. Erros de digitação, às vezes, na hora de fazer a declaração de renda, coloca um 0 a menos. É uma estratégia também que não dá certo, é uma forma de sonegação. Recibos e notas fiscais de insumos que não foram de forma real, verdadeira, adquiridos. Né? Recibo de prestação de serviço, para quê? Para aumentar a despesa e aí achatar o lucro. A Receita está de olho em cima disso. Despesas não dedutíveis, né? São todas estratégias ilegítimas de economia tributária. A estratégia legítima é estruturar, é olhar, olha, é melhor ficar no CPF, é melhor dividir em 3 CPFs, porque nós somos 3 irmãos e o pai, ou é melhor colocar tudo no CNPJ, ou CNPJ e o CPF. Por que o planejamento tributário é escolher caminhos? É olhar, aqui são 4 caminhos. Senta com o seu contador, com o seu advogado, e veja a consequência no final deles e qual que te traz um ônus menor. Vamos pensar aqui, receitas de 12 milhões no ano, despesas e investimentos, 10 milhões. Então, nós temos aí um resultado positivo de 2 milhões de reais. Vamos simular esse resultado na pessoa física e na pessoa jurídica. Quando eu falo na pessoa jurídica, é o seguinte, 10 milhões de receita vai ficar na pessoa física e vai empatar com os 10 milhões de despesa. E os 2 milhões que sobrou, nós vamos jogar na pessoa jurídica. A pessoa física, ela paga até 27,5% dentro da tabela progressiva. A pessoa jurídica, ela tem tributos assemelhados, que chama IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e CSLL. Né? A gente considera tudo como um só. O percentual mais gravoso, somando os dois, seria 3,08%. Então, vejam bem, 27,5% de um lado, 3,08% de outro. Jogando 2 milhões de reais em cada um desses cenários, nós temos esses valores, 550 mil reais de imposto de renda na pessoa física. Na pessoa jurídica, 61.600 reais. É uma economia de quase R$500 milhão. E 12 milhões de receita é um pequeno para médio produtor rural depois desse salto que as commodities tiveram aí nos últimos anos. Aqui, sim, uma estratégia de planejamento tributário constituída, criada antes da ocorrência do fato gerador, visando uma economia inteligente. Por fim, não quero cansá-los e já caminhando para o final, a terceira e última estratégia para a redução de tributos. E aqui, independente de ser pessoa jurídica ou pessoa física, tá? Não só no caso de holding. Estou falando para aquela pessoa que está vendendo uma fazenda e está preocupada com o imposto de renda sobre ganho de capital. Você tem lá o vendedor, o comprador, que vão combinar esse preço, geralmente em dinheiro ou também em produtos agropecuários. Sacas de soja, sacas de milho, cabeça de gado e assim por diante. No caso da pessoa física, como eu falei antes, os percentuais vão de 15% até 22,5%. Depende se a diferença entre o preço que você pagou pela fazenda e o preço que você está vendendo, ela está dentro dessas faixas. Se for até 5 milhões, ou seja, eu comprei a fazenda por 5, estou vendendo ela por 9, então a diferença é 4 milhões. Você vai para a alíquota de 15. Se a diferença for de 5 a 10, essa alíquota passa para 17,5. De 10 a 30 para 20, acima de 30, 22,5. Como que funciona o ganho de capital para imóveis urbanos? Uma casa ou um apartamento? Você vai olhar o preço da escritura de quanto você comprou.
sei lá, comprei em 2020, comprei por 1 milhão, estou vendendo agora em 2023 por 2 milhões. Você vai pegar um pelo outro e a diferença você vai jogar nessa tabela aqui, certo? Qual que é a grande particularidade da atividade rural? É que existe uma regra especial que pouca gente sabe que existe, que é a possibilidade do produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica, no lucro presumido, de ao invés de olhar para o preço da escritura, olhar para o preço da fazenda no ITR, dentro da declaração do Imposto Territorial Rural, ainda que os valores da escritura sejam maiores. E se você fizer essa análise, geralmente o valor da fazenda no ITR é bem menor. E usando essa regra especial, você consegue economizar o que vai pagar no imposto de renda sobre ganho de capital. Aqui nessa tabela, uma operação real que eu participei no imóvel no estado do Mato Grosso do Sul. Meu cliente comprou ela em 2019, antes da pandemia. Na época, a saca de soja estava por R$70, a arroba do boi estava por 140. Inclusive, o contrato estava indexado em sacas de soja e arroba de boi. E a terra nua, o valor da terra nua na escritura foi 19 milhões e meio. Só que no mesmo ano, a declaração do ITR, ela estava por 8 milhões e 710. E isso seguindo a pauta municipal, tá? Respeitando todas as regras. E agora, entre o primeiro e o segundo turno das eleições do ano passado, eles venderam essa fazenda por 103 milhões de reais, sendo 101,5 milhões a título de valor da terra nua. E isso na escritura pública. E seguindo a declaração de ITR, pelas pautas municipais, o valor dela estava por 12 milhões 434. Se fosse seguir os valores das escrituras, o ganho de capital seria 82 milhões. Isso geraria um imposto de renda de 14 milhões 862 mil. Utilizando a regra especial do ITR, a diferença cai para 3 milhões 723, gerando um imposto de renda de 484 mil. Uma diferença de mais de 14 milhões de reais. É uma diferença que vai para o negócio, é para ser reinvestido, é para adquirir uma fazenda, é para melhorar o seu maquinário e aumentar a sua rentabilidade. Então, meus caros, planejamento tributário, diante do novo contexto social, político e econômico que estamos vivenciando hoje, é questão de sobrevivência para o produtor rural brasileiro. E o agronegócio não é mais para amadores, é para profissionais. O produtor precisa ter do seu lado um contador de confiança que entenda do negócio dele, um advogado de confiança que entenda do negócio dele, porque senão vai começar a pagar impostos e tributos desnecessários e vai tendo dificuldade para competir nesse mercado altamente competitivo. Aqui alguns livros que nós, o livro sobre holding rural, se alguém tiver interesse, eu tenho alguns exemplares no carro, outros livros que nós participamos, e um QR Code para aqueles que quiserem acessar mais conteúdo de valor para a tomada de decisão no seu negócio. Fica aqui também o nosso Instagram. Agradeço mais uma vez pelo convite. É uma honra muito grande participar com vocês aqui hoje e fico à disposição caso tenham algumas dúvidas, algumas perguntas. Muito obrigado. Tem o microfone? Não precisa? Vai na garganta mesmo. Doutora Ludmila, muito obrigado pela pergunta. A pergunta dela é a questão do ITBI na holding aqui no estado de Goiás. Eu até vou voltar aqui para a gente, nessa tabela aqui. O que acontece? Até 2020, ninguém cobrava ITBI na integralização de imóveis ao capital social. Mas em 2020 veio um julgamento do STF, num caso lá de Santa Catarina, São João Batista, nome do município, numa outra situação totalmente distinta, que não é a que acontece nas holdings rurais, que gerou uma certa confusão em alguns municípios.
E com base nessa decisão do STF, alguns municípios estão cobrando o ITBI na integralização. Mas ao invés de cobrar sobre o valor todo, eles cobram sobre a diferença do valor que você colocou no contrato social e o valor de avaliação desse imóvel. Então, aqui no nosso exemplo, como o imóvel foi adquirido por 5 milhões, é o valor que está lá na declaração de renda, ele foi integralizado por 5 e o município avaliou ele por 20, dá uma diferença de 15 milhões. Aí eu joguei 3% sobre 15 milhões, dá 450 mil. Agora, depende do município, você falou no estado, vai depender de município para município. Jataí não cobra ITBI na integralização. Chapadão do Céu tem cobrado o ITBI na integralização. Perolândia tem cobrado. Aporé tem cobrado. Rio Verde tem uma legislação específica que reforça ainda mais a não cobrança do ITBI. E mesmo assim o fiscal tentou cobrar, mas através de medida judicial o contribuinte conseguiu afastar. Então o que a gente faz? Nós olhamos os municípios onde estão localizadas as propriedades rurais e vamos atrás dessa informação. E fica a critério do cliente, caso o município cobre, ingressar com uma medida judicial para tentar afastar esse ITBI, ou pelo menos depositar ele em juízo, até que se discuta se é devido ou indevido. Porque o que o STF julgou era um caso totalmente diferente, e não cabe aqui a gente entrar em detalhes, né, mas então vai depender do município. Eu não sei o entendimento de Mineiros, né, já há algum tempo que eu não participo de integralização de imóvel em Mineiros. Mas até 2020, Mineiros não cobrava esse TBI também. Tá bom? Entendi sua pergunta? Pessoal, mais algum apontamento? Pois não? Quando tem inventário, né, tem uma taxa mais ou menos que o advogado cobra dos honorários. Uhum. Né? Tem mais ou menos, eu sei, não sei quanto que é, mas é mais ou menos aqui. Seria a mesma taxa, seria mais ou menos isso aí, o serviço de honorários, o preço de honorários do advogado. Qual é o nome do senhor, por favor? João Rezende. Seu João Rezende, o que existe hoje dentro da OAB é uma tabela que sugere honorários para serviços advocatícios. No caso do inventário litigioso judicial no estado de Goiás, vai de 10% a 15%. Tá? Se não for judicial e for amigável, esse honorário tende a cair em torno de 6%. No caso da holding rural, o que se pratica hoje são percentuais de 1% a 3%. O que se leva em consideração? O tamanho do patrimônio, complexidade, o grau de regularização. Seu João, um dos grandes problemas hoje para você integralizar uma fazenda numa empresa, os dois maiores, é o georreferenciamento, que às vezes não está concluído, e você precisa dele pronto, e talvez alguma hipoteca decorrente de cédula de crédito, que aí você precisa de carta de anuência de bancos para fazer essa integralização. E aí isso pode atrasar um pouco o procedimento. Então são esses fatores, a quantidade de filhos, o regime de casamento, né, uma série de indicadores, quanto mais complexo, percentual maior, quanto mais simples e rápido, percentual menor. Tá bom? Regime de casamento, o que é? Regime de casamento, como seria? Seu João, uma das formas de transferir as cotas, o senhor lembra lá naquele ponto 2? Deixa eu voltar aqui. Aqui, o pai e a mãe estão transferindo cotas para os filhos, certo? Sim. Tem formas de fazer essa transferência. Pode doar cotas, mas aí você tem que pagar o imposto de doação, às vezes ele é mais barato, tá? Ou é possível compra e venda de cotas. O pai vende para o filho. Ah, mas meu filho não tem caixa. Na empresa, você pode fazer uma distribuição de lucro desproporcional. Então, o filho que tem 1%, ele pode receber uma parte maior dos lucros, se isso for regrado, de forma bem feita. Com esses lucros, ele pode ir comprando do senhor. Só que sabe o que tem acontecido nos planejamentos mal feitos? O filho aqui é casado em comunhão parcial. E pela lei, comunhão parcial comunica tudo que você compra durante o casamento. E aí surge um problema. Porque é um bem que viria de herança e não ia se misturar com o genro ou com a nora e acaba se misturando.
E aí, nesse tipo de situação, a gente precisa de arranjos mais sofisticados para evitar essa comunicação de bens e proteger de um genro ou de uma nora, né? Existem casos, inclusive, que é feito um procedimento prévio de alteração de regime de bens. Filho que casou em comunhão parcial passa para separação de bens para fazer essa aquisição. Então, são detalhes que impactam aí no tempo, na complexidade. Realmente, isso aí foi o motivo da minha pergunta. Não sei se o senhor passou por essa situação, mas ela é comum também em união estável, né? O filho ele não é casado no papel, mas ele convive, ele mora junto, ele tem 2 filhos, não está casado, mas mora junto, tem tudo. É a união estável que a gente fala hoje. E a união estável, em regra, nela se aplica o regime da comunhão parcial. Em síntese é o seguinte, tudo que nós comprou durante a união vai se misturar. E aí eu já vi, né? Foi vendendo cotas para o filho, em união estável, depois essa união foi rompida, e aí o ex quer uma parte do patrimônio. E aí o que você fez? Você correu do TCB e caiu num outro problema, né? É isso aí. Realmente é complicado. Então o planejamento é olhar tributação, mas olhar também segurança. Né? Você não adianta pensar só em economia fiscal, você tem que olhar tudo. É um universo muito extenso. Sim. E os pais podem conviver em união estável também. Não precisa ser só o filho. Também, a última consulta que eu tive, pai e mãe, produtores que vieram do Sul há muito tempo, nunca se casaram, né? Estão em união estável e os imóveis foram sendo adquiridos. Uma hora no nome do pai, uma hora no nome da mãe, e aí foram feitas 2 pessoas jurídicas, 2 holdings. Uma no nome da mãe, com os filhos, outra no nome do pai, com os filhos. É um exemplo claro que pode tornar mais complexo o planejamento e aí exige honorários um pouquinho maior. Isso aí. Obrigado. Obrigado. À disposição. Pessoal, mais alguma dúvida? Vamos bater papo aqui. Tragam os casos mais complexos. Oi, boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida. Tem se admitido a inscrição do produtor como MEI? Desde que esteja dentro das alíquotas do MEI, assim, de rentabilidade. Você fala se seria possível... o produtor se inscrever como MEI. Olha, eu vou ficar te devendo essa resposta. O limite do MEI, se eu não estiver enganado, tem em torno de 86 mil por ano, né? Isso. É bem pequeno o universo de produtores que vão se enquadrar dentro desse limite de faturamento. Mas eu não sei se exclui realmente a atividade rural, porque o MEI tem algumas atividades que são passíveis, né, de sujeição desse regime, mas eu vou ficar te devendo, tá? Pode me cobrar no Instagram depois que eu te passo a resposta. Boa tarde, Álvaro. Eu sou acadêmica ainda, estou cursando no nono período, te acompanho tem algum tempo e tenho, pelo seu profissional, uma admiração muito grande. Eu gostaria de saber o que você me falaria. Bárbara, faz isso para você ter um futuro promissor dentro do direito agrário, enfim, isso. Seu nome? Bárbara. Bárbara. Que bacana, Bárbara. Obrigado por nos acompanhar lá nas redes sociais, tanto no nosso pessoal quanto do profissional. Meu irmão que cuida do profissional está aqui hoje. Bárbara, bom, o que eu fiz? No 3º ano de faculdade, na verdade, desde o 1º ano, eu estagiei em escritórios dedicados ao agro. Eu não sei se você tem interesse pela área, acredito que sim. Então, eu fiquei 2 anos no escritório, só mexia com aposentadoria rural, segurado especial. E aí o escritório fechou, tive que sair, fui para a Justiça Federal trabalhar com execução fiscal, lá em Jataí. Tinha acabado de abrir a Justiça Federal. E comecei a mexer com produtores que estavam sendo executados pela União. Comecei a despertar pelo assunto. Fiquei lá um tempo e aí eu comecei a estagiar com um advogado antigão lá em Jataí. Ele fundou a subseção da UAB. O nome dele é Dr. Ides Paulo de Queiroz. E ele atuava com direito agrário, uma advocacia mais artesanal, né, mas muito bem técnica, muito
competente naquilo que ele fazia. E ali eu me apaixonei pelo direito agrário, né? E já tinha ali uma fé com direito tributário e comecei a estudar. Então, eu me formei e saí da faculdade, já fui para a especialização de processo civil, depois de direito ambiental, na Universidade Federal do Paraná, depois direito tributário em Goiânia, depois direito agrário, e depois mestrado. E hoje eu faço um MBA em agronegócio na USP. Enfim, quero te dar isso como um exemplo, para você não parar de estudar, tentar fazer networking, feiras, por exemplo, como a FEINAGRO, e estar próximo do produtor rural. Independente do seu público, tente entender o negócio dele, né? Tente entender como que funciona o negócio soja, o negócio milho, o negócio gado, o negócio cana. Se você estiver prestando serviço para a indústria, como que funciona o negócio daquela indústria. Isso vai ser um diferencial na sua trajetória. E não parar nunca, né? Ser um eterno aprendiz, buscando conhecimento acima de tudo. Certo, muito obrigada. Eu que agradeço. Não, então é só isso. Mais alguém? Fique à vontade, gente. É um bate-papo, uma conversa. Eu vou perguntar então, o que seria o primeiro passo para dar início a uma hold? Seu nome também? Vinícius. Vinícius, geralmente como funciona? Ou os pais preocupados já com esse cenário de inventário, que não quer brigas para os filhos, ou os próprios filhos, né? Hoje tem uma preocupação muito grande com a sucessão. Não só com custos da sucessão, também com governança corporativa, né, que é estabelecer mais clareza nas regras do negócio. Vão procurar ali o profissional que trabalha com planejamento tributário no agronegócio, para que esse profissional busque informações sobre patrimônio. Quais são as fazendas? São fazendas próprias ou são fazendas de terceiro que são arrendadas ou cedidas em parceria? Informações sobre a família, o pai, a mãe, são quantos filhos? Qual é o regime de casamento dos pais e dos filhos? Tem alguém em união estável? Tem que levantar tudo isso. Informações do negócio. É soja, é milho, é cana, é gado, de leite ou de corte? Qual que é a expressão desse negócio? Qual que é o faturamento? Quais são as despesas? Isso tudo para a fase que a gente chama de diagnóstico, tá? Fazer uma ressonância magnética ali do patrimônio, negócio e da família. Depois disso, entender qual que é o objetivo maior. É reduzir tributos, é tornar o negócio realmente uma empresa, é planejar a sucessão, é tudo junto e mais um pouco. Estabelecer o objetivo e foi-se adiante, vamos então estruturar o contrato social, né, e os acordos de cotistas. E aí, depois que isso é estruturado, uma série de reuniões, isso é levado para a junta comercial, para a Receita Federal, e aí nasce a empresa, né? E através disso você passa para o momento subsequente, que é colocar as fazendas de fato no nome da empresa. Aí você vai no município solicitar a imunidade do ITBI. Prefeitura de Mineiros constituiu a empresa, a Constituição fala que eu tenho imunidade, quero a imunidade. Você faz um requerimento. Essa imunidade vai ser concedida ou talvez vai ser concedida parcialmente, né? Pode ser essa discussão que a doutora Ludmila trouxe. E aí, a partir disso, ou você vai pegar a certidão de imunidade, ou vai pagar uma parte do ITBI e vai levar para o cartório de registro, onde você vai tirar a fazenda do nome do pai e da mãe e passar para o nome da pessoa jurídica. Aí, você constituiu, é a fase 1, tá certo? Mas o start é essa procura aí dos interessados, né, procurando um profissional que atua, né, no segmento. Esclareci sua dúvida? Sim. Obrigado. Pessoal, naquela tabela, o ITBI, seu nome, por favor? Larissa. Depois você me manda no Instagram e eu posso até te mandar os slides. Naquela tabela tem todos os custos. Você tem alguns custos menores, os maiores vão ser honorários e o ITBI parcial, caso seja cobrado. Depois disso, são taxas junto à junta comercial e
registro no cartório de registro de imóveis. Né? E aí, no caso do inventário, qual que é o maior custo? É o ITCD. Hoje, em alguns casos, o imposto de renda sobre ganho de capital. Por quê? Porque quando a fazenda sai do nome do falecido e vai para o nome dos 3 filhos no inventário, aí uma transferência que a União entende que é passível de ser cobrada pelo imposto de renda, em algumas situações, tá? E tem um julgamento recente do STF falando que a União não pode cobrar imposto de renda, você só paga ITCD, mas há essa possibilidade, essa discussão, tá? Na holding rural, então, os maiores custos seriam ali os honorários do ITBI, depois taxas de registro, tá bom? Mais uma pergunta. Depois de estabelecida essa holding, vamos dizer assim, o imposto, que no caso seria a empresa que representa isso, o imposto de renda, ele seria aqueles 3,8% lá mais ou menos que você falou, ao invés do 27%, 22% lá do imposto de renda? Vinícius, excelente pergunta. O que acontece? A fazenda está no nome da empresa, certo? Como que o negócio vai continuar na pessoa física? É feito um contrato de parceria rural, ou de arrendamento, ou de comodato. Contrato de comodato nós não aconselhamos, né? Mas no contrato de parceria, no contrato de arrendamento, a pessoa física lá, o pai, os irmãos, os filhos, enfim, eles vão pegar parte da produção e entregar para a pessoa jurídica, seja o gado, seja o grão, seja a cana-de-açúcar e assim por diante. E naquela parte que foi entregue para a pessoa jurídica é que vai incidir até 3,08. Em alguns casos, Vinícius, esse percentual pode até ser maior, tá? Aproveitando a sua pergunta. Por quê? Porque tem outros 2 tributos que podem incidir, que é o PIS e a COFINS, mas eles são em casos excepcionais. No caso da soja, por exemplo, do gado, não incide PIS e COFINS. No caso do milho, depende quem está comprando o milho da pessoa jurídica. Se for uma empresa que faz ração, não há cobrança de PIS e COFINS, fica naquele 3,08. Aí tem o fundo rural. O fundo rural, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, ele é cobrado. Mas tanto em um quanto em outro, você pode escolher pagar o fundo rural na venda da sua produção ou sobre a folha de remuneração dos seus funcionários, que é também uma possibilidade de você planejar e pagar menos fundo rural, que é o INSS pago pelo produtor rural. Mas, enfim, o que você vender de produção, soja, gado, milho, é em torno de 3,08, mas vai depender aí de algumas regrinhas, tá bom? Tá ok. Vamos lá, gente. Manda mais pergunta. Bom, pessoal, gostaria então, tem mais uma pergunta? Fique à vontade. Eu estou percebendo que a dificuldade maior disso, no caso quem tem filhos com casamento, vamos dizer assim, com união parcial, é fazer convencer esses casais vamos dizer assim, a aceitar essa situação. Seu João, tem outras estratégias dessa compra e venda, né? Dá para você doar dinheiro e com esse dinheiro que foi recebido de doação, o filho adquire cotas e aí você se vale do mecanismo chamado subrogação. Então não é só através da alteração de regime de bens, existem aí outros mecanismos, mas depende aí do contexto do caso concreto, tá? Mas é o mais comum, né? Desde 77, com a lei do divórcio, o regime oficial, né, ou o regime ordinário é da comunhão parcial. Então, praticamente, aí, todos os filhos ou estão em união estável ou estão em comunhão parcial. Então, não chega a ser um problema. Ele é um ponto de atenção que precisa ser analisado por quem está conduzindo o planejamento. Porque o casamento com parcial, né, a pessoa é herdeira e meieira, né, vamos dizer assim. Estou vendo que o senhor é advogado. Não sou, não. Eu fui médico muito tempo, às vezes. Mas então o senhor lê muito, porque essa informação tem muito advogado que não tem, né? A questão do cônjuge ser meieiro
e, em alguns casos, também herdeiro. Depende da composição patrimonial. No caso da comunhão parcial, o entendimento prevalecente hoje é assim: tudo que eu comprei durante, nós temos minha ação. Mas os bens particulares, deixados pelo finado, o cônjuge que faleceu, aí entraria a herança do cônjuge em comunhão parcial. E pouca gente, né, conhece essa regra. Né? Tiro o chapéu para o senhor trazer ela aqui para o nosso debate. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, gostaria de agradecer a paciência de todos. Foi bem produtivo para mim, pude aprender muito com vocês. Foi realmente um bate-papo. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Quem quiser, tiver mais dúvida, quiser me procurar também aqui agora no final, estou à disposição. Tá bom? Um abraço a todos e bom dia. Parabéns e muito obrigado. Esclareceu muitas dúvidas para a gente, pelo menos para mim, eu acho que a maioria também. Obrigado, parabéns. Obrigado, seu João. Um abraço.